O Albérico deve estar tendo problema, porque ele entrou e saiu. Pode ser a internet variando. 7h30. Vamos. Sussu, pode fazer uma oração para gente? Para a gente começar? Posso? Quero. Aqui estamos novamente, meu Pai, em Tua presença, tentando assimilar um pouco mais de Suas palavras, de Seus ensinamentos, para que possamos nos tornar melhores pessoas e assim percorrer nossa caminhada um pouco melhor. Ensina-nos que essas palavras cheguem ao nosso espírito e que possamos usá-las em nosso dia a dia. Ampara, meu Pai, todos aqui que estejam com nós outros, tanto encarnados e desencarnados, e todos aqui que não puderam estar presentes. E que com essa oração que vamos fazer agora, possamos dar por início a nossa lição de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do reino, tanto do... Ai, Jesus, tanto do céu, como da terra, como do Espírito. Ai, amém. Importante é o sentimento. Amém. Eu branco de novo. A Luciana. Oi, Luciana. Oi, Luciana. Albérico, está ouvindo a gente? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Albérico. Boa noite, pessoal. Vou falar em inglês, só um pouquinho. Good evening, guys. Good evening, my friend. Ok. Ok, eu anotei que nós paramos na página 152 e tem 15º. É isso mesmo, pessoal? Confere. Você falou, tô acreditando, cara. Então tá bom. Pode ler pra gente, Fabi? Todo mundo pronto? Uhum. Vamos lá. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em que se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho. Ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho e malgrado ao desejo que tenhais de vê-los. Pode dar-se que obstenha a isso causas independentes da vontade deles. Frequentemente, é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que elas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Nota: quando em nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem caminhar para frente, por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Embora se admita que a imaginação desempenha algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém certamente negará que ela nada tem que ver com o caso, quando este se dá com os animais.
Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonho são sempre efeito das nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente, com aquilo em que mais pensamos. Comentários? Tá Primeiras claro que damas. Fala, Bérico. Não, primeiras damas, eu já falei. Eu quero ver a voz de Luciana, né? Ela está de volta. É cheio de graça, viu? Eu estava aqui semana passada, falei bastante, muito. Eu estava trabalhando, minha querida, por isso que eu não participei, mas eu estou aqui, ativo. Vamos lá, vamos comentar, vamos lá. Oi, Paulinha, Fala, minha chegou filha. agora. Oi, gente. Eu não posso comentar porque eu peguei o trem na metade do caminho, então alguém comece aí, por favor. Tá, então vamos lá. Quando a nossa amiga estava lendo, né, eu estava lembrando de Chico Xavier, quando ele diz assim, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, quando a gente busca, né, quando a gente começa a conhecer, né, o espiritismo, saber essa possibilidade do intercâmbio espiritual, é óbvio que a gente tem esse desejo, essa vontade de entrar em contato logo com os nossos entes queridos, né? Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque espíritos, né, pseudo-sábios, espíritos, né, enganadores, eles podem tomar forma perispiritual do nosso ente querido e se apresentar. Entende? Isso acontece, sabe? Não de uma forma assim, né, limitada, isso acontece muito. Por quê? Porque nós sabemos que, da mesma forma que no planeta Terra, né, no plano físico, nós vamos encontrar pessoas, né, de índole, né, má, vamos dizer assim, né, pessoas estelionatárias, pessoas que enganam, no plano espiritual também, gente. A gente também vai encontrar esses espíritos, sabe? Então, quando ele diz assim, olha, a gente, por mais que a gente queira, né, dificilmente a gente vai se encontrar com um ente querido que a gente quer seja de forma, né, ele se apresentar no estado de vigília ou no sonho. Por quê? Porque muitas vezes esses entes queridos, eles estão em colônias espirituais. E eles não podem vir, eles não podem sair de lá ao seu bel prazer. Eles precisam ter, né, uma autorização para que possa visitar a sua família. E a gente diz, poxa, Alberto, mas por que isso? Isso, todo esse cuidado é para que o espírito desencarnado ele não perca o seu equilíbrio. Imaginem, né, você desencarnar e você ficar louco para rever sua família, e quando você chega, né, para visitar a sua família, aí você vê discórdia, discussão, brigando muitas vezes por conta de herança, né? Enfim. Então, isso é que a espiritualidade maior, né, se acautela para que o espírito ele não se prejudique. Então, o espírito, né, que está desencarnado, está acolhido, né, pela espiritualidade maior, ele só pode vir com autorização e ele vem acompanhado. Sabe? Ele vem acompanhado por um ou dois espíritos que acompanham ele exatamente para protegê-lo de possíveis desequilíbrios. É a mesma coisa de você estar em casa e você dizer, poxa, eu vou agora no centro da cidade, vou agora de 11 horas da noite no centro da cidade. Quer dizer, se você for só, você pode ser assaltada de repente, principalmente as mulheres, sabe? Então, você prefere ir com alguém, né, com proteção, de carro ou algo parecido. Então, acontece exatamente isso. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não querer evocar os nossos entes queridos. Deixa acontecer, como Chico Xavier disse, ó, o telefone toca de lá para cá. Quando ele tiver de visitar a gente, tiver a autorização para isso, que seja bem-vindo, ok? Eu quero fazer uma ligação a cobrar, e aí? É bom você ter crédito, viu, Paula? Exato, Pois é, né? gostei. Tem que ter Bônus bastante. hora, quem sabe?
Uhum. E Hora de trabalho. só uma outra adendo a esse comentário, aqui na nota ele comenta dos animais que podem enxergar também a outra dimensão, né? Uhum. Que eles falam de cavalos, mas fica claro para que os cachorrinhos e os gatinhos que estão sempre dentro da nossa casa sempre vão dar um sinal se está acontecendo alguma coisa do outro lado. Eu costumo dizer que os animais, eles não têm mediunidade, né? Eu acho que em algum momento alguém já falou sobre isso. Eles têm percepção, né? Eles conseguem perceber a energia, né? Mas eu não acredito que eles consigam ver exatamente silhueta. Eles sabem que existe uma energia, existe algo diferente ali, então, né, muitas vezes ele fica olhando para aquele lugar por um bom tempo. Agora, mediunidade, até onde eu vi na literatura espírita, né, não é bem assim, é percepção, né, de energia. Estudando Wagner Borges, que é o brasileiro que fala sobre projeção espiritual, ele diz que os animais também desdobram. Então, eu creio que eles tenham esse outro sentido. Olha só, a gente como os humanos, né? Mas olha só, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não misturar, né, os conhecimentos, né? Esse Wagner Borges, por ele, né, trabalhar com projeção astral, aí a gente já vê pelo nome, projeção astral é diferente de desdobramento? É diferente, porque é diferente no sentido de que o entendimento de Valdo Vieira, que foi o pai da projeciologia, né, foi ele que trouxe essa ideia de projeção astral, né, e ele era médio, diga-se de passagem, ele era muito amigo de Chico Xavier, inclusive morou junto com Chico e tudo mais. A mediunidade dele era tão grande que na maioria dos livros de André Luiz, né, Chico escrevia, por exemplo, as páginas pares, né, em Uberaba, e ele estava em outra cidade e escrevia as páginas ímpares, e quando juntava, batia exatamente. Né? Mas depois disso ele esqueceu mediunidade, e hoje em dia, se você for ver vídeo dele, ele diz que não existia isso de mediunidade, que Chico Xavier é uma farsa, foi uma farsa. Então a gente vê que ele trouxe uma ideia, né? Ele foi fazer doutorado, acho que na China, no Japão, e ele trouxe essa ideia de projeciologia. E para ele diz o seguinte: olha, projeciologia não precisa de espíritos. É só você projetar a sua consciência e você vai para onde você quiser ir. Para o espiritismo, não. O espiritismo diz, olha, no desdobramento, a gente precisa, né, entrar em sintonia com o nosso anjo da guarda, é preciso a gente pedir auxílio da espiritualidade amiga, para que a gente possa ir para lugares, né, que serão úteis à nossa presença lá, um trabalho e tudo mais. Entende? Então, quando esse Wagner ele traz essa ideia de que o cachorro, o animal, né, ele se projeta também, eu prefiro não comentar sobre, porque a gente está estudando espiritismo, então a gente tem que ver o que é que o espiritismo traz. Né? Não, mas eu quero que a gente não pode comentar de uma outra abordagem? Sim, pode, mas e aí? A gente vai acreditar ou não que o animal ele pode se projetar? É igual o passe. Só uma correção, Américo. O Wagner Borges, ele aprendeu muita coisa com o Valdo Vieira, só que eles se separaram exatamente por essa teoria do Valdo Vieira de estragar a espiritualidade de Chico, o espiritismo, o kardecismo. E Wagner Borges não usa mais projeção astral, ele usa projeção espiritual. Ele é muito mais espiritualizado do que do que o Valdo Vieira foi. E, enfim, sim, concordo contigo, porque são experiências dele, e ele nas aulas que ele dá, ou nas palestras que ele faz, ele usa bastante o orai e vigiai, a parte da espiritualidade, não como um espírita, mas como um universalista. Então, acredite quem quiser.
creio eu. É bom, sim, né, as pessoas começarem a ler sobre, né, para chegar nas suas conclusões. Né? Se tiver uma referência, pronto, a gente tem referência de Chico Xavier. Né? A gente já estudou isso aqui, que na época de Allan Kardec, por que Allan Kardec não trouxe, né, o assunto das colônias espirituais, das cidades espirituais? Né? Por que ele não trouxe? Porque naquele momento não era viável. O que ele já estava trazendo já era uma bomba, né, para o mundo. Né? Depois vem Chico Xavier. E olha, a gente já falou sobre isso. Chico Xavier, quando ele psicografou o livro Nosso Lar, passou 20 anos engavetado na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, guarda 20 anos, sabe por quê? Porque ninguém conhecia Chico Xavier. Entendeu? Então, vai aparecer médios que vão dizer que está entrando em contato, né, com o espírito, não, com um extraterrestre, né, da constelação, não sei das quantas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque fascismo existe, né? Ou seja, aquela pessoa que começa a ter ideias próprias, dizer que acontece, que tem, a gente tem que ter só cuidado, tá? Não estou dizendo que é certo, se é errado, se é verdade, se é falso, né? Eu prefiro ir por aqueles que já trazem uma bagagem de conhecimento, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco. Né? Muitas experiências que eu vivenciei, eu pesquisei na literatura espírita, né, de Chico Xavier e Divaldo, para saber se realmente aquilo era possível. Porque, às vezes, a gente pode criar aquilo ali. Né? A nossa mente, ela consegue criar, né, ilusões e a gente achar que realmente está acontecendo aquilo. Sim. Então, vale concluir, vamos lá, então, porque parece mais uma questão de semântica, de colocação, de linguagem. Os animais, eles têm um espírito, eles têm um perispírito. Então, por esta razão, existe desdobramento. Faz só uma observação aí importante, minha irmã. Sim. Inclusive, está no Livro dos Espíritos. A palavra espírito está escrita em duas formas. Primeira forma, com E minúsculo, que significa os nossos irmãos que não estão na fase hominal. E com E maiúsculo, os que estão na fase hominal. Então, quando a gente fala assim, que nossos animais têm espírito, entendamos que é um espírito que ainda não atingiu a fase hominal. Então, é espírito com E minúsculo. Está lá no Livro dos Espíritos. Perfeito, perfeita observação. E quando Kardec fala espírito com E maiúsculo, é nós, digamos assim. Quando já estamos na nossa própria consciência. Então, certo? Então, é correto, então, assumir que eles também entram em desdobramento? Eles também têm o cordão de prata? Não. Então, o como espírita não traz esse entendimento. Para você ter uma ideia, sabe o que Allan Kardec diz? Allan Kardec diz assim, a distância entre a alma do animal para a alma do ser humano é a mesma distância do ser humano para Deus. Só para você ter uma ideia. Do ser humano para onde? Para Deus. Para Deus. É a mesma coisa do passe. Tem que se diz ser casa espírita, sabe, que dá passe em animais. Oi, como é isso? Eu sei, as pessoas que defendem os animais, eu também gosto de animais, mas a gente precisa entender, né? A gente não pode estar misturando. Uma casa espírita para dar passe em animais, será que o animal sofre processo obsessivo? Ah, não, mas é por conta da saúde dele. Paulo, que está estudando, né, Jacomelo vai falar que a estrutura fluídica do animal é diferente do homem. Então, você dando passe no seu animal, você pode intoxicá-lo. Jacomelo, que, na minha opinião, é um dos maiores estudiosos, né, de fluido, né, do mundo, ele fala isso. Aí diz assim, mas por que, Albérico? É diferente a capacidade, mas a gente pode dar passe, será que não tem uma forma de... Nossa, que barulho! Será que isso
não é falta de caridade, aí Jacomelo diz assim, olha, o amor, ele pode, sem dúvida, né, apaziguar essa incapacidade, ou seja, essa diferença. Ou seja, pode dar parte do animal? Vamos dizer que sim, mas tem um centro espírita para dar parte animal. O animal, ele raciocina, ele reflete, porque o que causa a nossa baixa vibração, que causa o nosso desequilíbrio emocional, são os nossos pensamentos, não é isso? As frustrações que a gente vivencia. Então, o animal, ele tem a sua limitação, ele não tem um raciocínio lógico. Ele é inteligente, mas ele não tem aquele raciocínio lógico. Então, o animal, ele vai ter frustrações a ponto de ficar com depressão, não sei. Eu nunca estudei sobre animais, de precisar de uma terapia, né, de passe para que um espírito de outro cachorro, talvez né, sei lá, qual o animal que está obsediando ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente não botar tudo numa panela só, na minha opinião. Mas a questão que vale ressaltar é o seguinte, quando você fala de passe, me corrija se eu estiver incorreta. Quando você fala de passe, eu estou imaginando que é um passe mediúnico. Não necessariamente. O passe, pronto, em casa, o magnetismo. Tu tem um magnetismo é diferente do magnetismo do animal. Entende que é diferente também do magnetismo de uma planta. Tente colocar suas mãos na planta da sua casa, tá? E tente, né, doar energia, que é um passe, doar energia para ver o que é que acontece com essa planta. Talvez essa planta ela morra, ela chegue a um ponto de ficar esgotada por conta da tua energia, que é diferente. Mas é que tá, se a gente parte do pressuposto que o magnetismo ele existe, porque estamos submergidos nesse campo magnético, né, no fluido cósmico, né? Os animais e as plantas, eles também têm uma frequência vibracional, ou seja, um campo energético também. Sim, sim. Né? Então, assim, os animais e as plantas, eles vão assimilar toda a energia que vem dos humanos. Por exemplo, na sua condição. Na sua condição. Como assim? Igual você que, por exemplo, você é engenheiro, você tem condições de ensinar sua filha engenharia? Não. Não tem? Por que não tem? Porque ela não tem capacidade para isso. Concorda comigo? Pelo menos no momento. Concorda? Entendimento, não tem entendimento, certo? Sim, exatamente. Mesma coisa os animais e as plantas, no sentido, né, de condição de receber, como se, sei lá, a planta, o animal tivesse um motor, né, 6 volts, e a nossa energia seja 20 volts, e aí pode sobrecarregar, entende? Para ficar mais fácil. Entendo. É porque é interessante, né? Porque tem gente que aplica reiki em animais, né? Eu não entendo de reiki, eu não faço ideia, mas é tudo uma troca energética, né? Nessas dúvidas, a gente tem que ter nós temos que redobrar a atenção, né? Redobrar a vigilância. Por quê? É aí que nasce, às vezes, a divergência, porque a pessoa não quer ir para a base. Qual é a base? É Kardec, certo? Mas tem fulano, tem ciclano, não sei o quê. Gente, Kardec não inventou o espiritismo. E está errado dizer kardecismo, porque a gente não segue Kardec. A gente segue a doutrina espírita. O espiritismo é dos espíritos. E Kardec teve gigante respeito, um enorme respeito para com a doutrina que ele codificou. Tem uma colaboração de Kardec na doutrina? Claro que tem. É óbvio que tem. Mas ele deixou muito claro o respeito que ele trouxe, da informação que ele recebeu dos espíritos. Tanto é isso que ele falou, quando a ciência falar uma coisa e o espiritismo falar ao contrário, apagamos o que diz o espiritismo e sigamos a ciência. Até o presente momento, tal coisa não aconteceu. Isso não quer dizer que não venha acontecer.
mas nós temos que estar alertas com isso. A nossa base é Kardec. Quando eu falo que é Kardec, eu falo as informações trazidas pelos espíritos, em que ele catalogou, organizou, fez de uma forma didática para que possamos compreender. Então, se Kardec não comentou nada sobre o reino animal de forma mais abrangente, é porque não chegou no momento. Se não falou sobre as plantas, sobre a abrangência das plantas, porque não chegou o momento. Eu fiquei chocado no Livro dos Espíritos ao ler a pergunta em que nosso irmão falou agora. Eu, de fato, fiquei impressionado. Entre nós e os animais, há uma distância igual a que a gente, entre nós e Deus, não é nem entre nós e Jesus, é entre nós e Deus. Então, é quase infinito. Então, a gente não faz ideia quanto eles têm que evoluir para chegar ao reino hominal em que nós estamos. Sim, sim, sem dúvida. Olha, o animal, ele tem o princípio inteligente, concordo. Mas ele só tem o instinto, ele não tem livre-arbítrio. O animal, ele não tem livre-arbítrio. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que respeitá-lo. É diferente. Eu estou dizendo que o animal, ele não tem livre-arbítrio. Humberto, mas e quando o animal, ele morre? Então, esse princípio inteligente, ele vai ser acolhido pela espiritualidade, né, no determinado espaço, onde esses animais lá estarão. Eles vão reencarnar novamente. Perfeito, isso acontece. Entende? Mas você dizer que o animal, ele consegue se projetar, ou seja, ele entrar em desdobramento e ele ter experiência no plano espiritual, na minha concepção, já é um pouquinho exagerado. Na minha concepção, eu espero que todos entendam, né, a minha posição e respeitem, mas é por aí. Eu estou indo pela codificação. Com certeza. Colocações muito bem feitas pela base, como diz o Jorge. Alguém tem mais algum comentário ou dúvida? Vamos para a próxima pergunta. Seguimos. 16. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde. Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. 17. Então, é quase um estado sonambúlico, né? Então. Não, sonambúlico não. Sonambúlico é uma coisa, né, diferente do estado de percepção a partir do afrouxamento, ou seja, do relaxamento. Mas é justamente essa relação, que o sonâmbulo ele tem esse relaxamento do espírito se afastar do corpo. A mesma coisa, pelo que eu entendi aqui, é que a pessoa doente afrouxa esse laço, o espírito ele tem mais uma visão do estado espiritual. Isso, né? Mas não quer dizer que ele saia do corpo, não. Não, certo. O sonâmbulo, ele sai, não é isso? Olha, a gente vê muito isso em pessoas enfermas que estão, né, no seu leito de morte e costumam dizer assim, poxa, eu vi meu pai essa noite, a minha mãe veio me visitar, e isso realmente, essa pessoa, esse doente, ele não está inventando, não. São visitas que são recebidas por espíritos, né, familiares para acolher, para apoiar, para dizer que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Né? Então, esse estado em que o doente ele consegue perceber a presença dos espíritos, né, acontece com todos eles. Esse afrouxamento, esse relaxamento, você relaxa o corpo, porque assim, a gente tem uma superlotação de pensamentos. Isso bloqueia, né, possíveis canais mediúnicos. Por isso que o médium ele precisa, né, relaxar para ele ter um maior contato. Roberto, mas tem médium que vê 24 horas espíritos? Se ele quiser deixar o interruptor ligado 24 horas, sim. Tem médium que ele consegue desligar, senão ele enlouquece.
né? Ele pode ligar em um determinado momento. De repente, ele pode sentir a necessidade de ver se existe algum espírito no espaço que ele está, e ele liga o interruptor. Quando eu digo ligar o interruptor, né, é forma metafórica, né? É o médium ele se permitir a ver aquilo. Era o que não acontecia com o Chico Xavier quando ele começou, e Divaldo também. Quando ele começou a desenvolver a mediunidade, ele via espírito direto. Ele entrava no ônibus e ele tinha medo de sentar, porque ele não sabia se era vivo ou se era morto. Entendeu? Ele trabalhava, né, na repartição, Divaldo, então ele tinha um amigo, era um amigo, não me recordo agora, e que ele dava um sinal para Divaldo para dizer se era realmente alguém, se ele estava vendo, né? Dava um sinal, tipo assim, não, Divaldo, pode atender que é uma pessoa viva. Por quê? Porque Divaldo ele ainda não tinha, né, a capacidade de desligar o interruptor. De desligar o interruptor e ficar, né, só no plano físico. Mas os moribundos, né, as pessoas que estão doentes, enfermas, sim, isso é real. Elas conseguem ter contato, né, com pessoas da família, porque, né, a espiritualidade maior autoriza. Imagina, você está prestes a fazer uma viagem, mas você vai fazer uma viagem só. Isso pode te assustar, uma viagem longa que você nunca foi. Mas se você for com seu pai, imagina, com sua mãe, né, com sua tia, né, você vai mais tranquila. Isso acontece muito. O meu pai mesmo, aconteceu com meu pai, né, ele era duro na queda, ele desencarnou com 82 anos de idade, e ele sempre dizia, eu quero passar dos 100, quero passar dos 100. Né, ele não queria desencarnar, e a gente até brincava, papai, o senhor vai dar um trabalho, e ele disse, não vou não. Né? Mas aí foi preciso para que ele pudesse, né, não ser tão resistente ao desencarne e ser recebido pela espiritualidade, né, de luz. Né? Ele foi visitado pelo pai dele e pelo avô dele. Vê que maravilha, veio o pai e o avô, né, e chamava ele, né, ele dormindo, chamava ele, né, para dar uma volta, né, vamos passear. E quando meu pai saía do corpo, já saía não mais com aquele corpo, né, avisando aquele corpo cansado de 82 anos, mas de 45, 50 anos. E isso foi acostumando a meu pai a se sentir à vontade em sair do corpo, né, em ir com o pai dele e o avô dele. E aconteceu exatamente isso no desencarne. Então, tem muita gente, né, eu não posso dizer assim, que são merecedoras, que não fizeram tanto mal, que tem uma vibração, né, razoável, ela é recebida pela espiritualidade dessa forma. Ela é ajudada. Preparada, né? Sim, preparada, exatamente. Eu lembro meu pai também. Meu pai teve um tumor no cérebro que evoluiu, né, muito devagar, mas, né, no final ele já não estava mais andando, se alimentando, mas ele chegou numa época que ele insistia que a gente tinha que deixar a mala do lado da cama dele, porque ele estava com medo de perder o trem. E ele falava desse trem, eu falava, não posso perder o trem, né? Eu quero entrar nesse trem. E ele falava também de uma casa amarela, que estava reformando a casa dele e que ele não via a hora de mudar para a casa amarela. E ele perguntava, você gostou da parede? Você gostou do quadro que eu coloquei? Na cabeça dele, ele estava, né? E a gente, foi a explicação que o Centro Espírita deu, que ele estava realmente, né, visitando já o lugar, ou preparando, ou, né, de certa maneira, para a ida mesmo dele. Mas a história do trem, no começo a gente brincava, que tem trem nenhum, mas ele insistia. Né? Pai está delirando, pai está alucinando, né? Uhum. Um comentário com relação a essa questão, voltando para a ciência, o cérebro tem níveis que a gente chama de beta, alfa, teta, delta, e nós em vigília, a gente está em nível beta, né? Estamos em vigília. Quando a gente está pegando no sono, a gente entra em alfa, né? Então, o que acontece com a pessoa que está doente, ela, por estar fraca, então ela entra nesse alfa, e fica assim,
né, mais fácil dela estar em contato com a outra dimensão, né, com a espiritualidade, e no momento, como o Albérico disse, é uma bênção, né, que no momento que está chegando perto da passagem, ela ter a permissão de enxergar os entes queridos. Então, o cérebro traz, né, o corpo, o próprio corpo vai ajudando para com que isso aconteça. Então, o estado de alfa do cérebro ajuda com isso, porque quando a gente dorme, a gente entra em teta, né, ou até delta, né, os níveis de hertz de funcionamento do nosso cérebro fica sem julgamento, fica sem pensamentos, então acalma, abaixa aquilo. E aí por isso que ele fala de afrouxamento, né? Os laços materiais se afrouxam, é porque aí a pessoa está com o nível cerebral mais baixo, né, de funcionamento, então ela não está em julgamento pensando em outras coisas, por isso que ela fica mais perto do lado espiritual e é capaz de até enxergar os outros espíritos. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma pergunta. E no caso de uma cirurgia ou de um coma, como seria o que acontece numa situação dessa? De uma cirurgia ou de uma pessoa ficar em coma? É a mesma coisa, né? O cérebro ele trabalha bem isso. menos, então ele está mais fora do lado material, ele fica mais perto do lado espiritual. E até o Jorge, algumas vezes, umas semanas atrás, colocou alguns vídeos sobre o EQM, né? As experiências de quase morte. Então, a ciência explica que o cérebro está baixinho, está trabalhando bem pouco. E a pessoa, por estar in between, né? Nem aqui, nem ali, então é capaz de ter essas experiências espirituais. Perfeito. Apesar de que, olha só, assistindo um documentário sobre o cérebro, para que a gente tenha consciência, né? Vou sair um pouco, mas eu acho bem pertinente a gente comentar aqui a questão do pensamento, porque o pensamento, os neurocientistas, eles não conseguem entender de onde vem, né, o pensamento. E eles fizeram um teste com um jogador de tênis profissional, que ele estava em um estado de coma, certo? E o que eles fizeram, eles criaram todo um repertório, um roteiro, em que eles começaram a ler aquele roteiro de como se ele realmente estivesse jogando tênis, né? Criando como fazer todo aquele movimento e tal, não sei o quê. E mediram as ondas cerebrais, eu acredito, desse jogador de tênis, supostamente no estado de coma, certo? E aí foram testar com um jogador jogando realmente o tênis e viram que as ondas cerebrais eram as mesmas. Ou seja, a realidade criada por esta pessoa que estava no estado em coma, veja como foi impactante, e para que a gente entenda que a nossa realidade depende do que a gente pensa, porque nós somos criadores. Então, essa questão de ondas cerebrais, os nossos pensamentos, a ciência ainda falta muito a decifrar, eu acredito, mas que vai ressaltar. Eu fiquei chocada quando eu vi esse documentário, que foi provado cientificamente. Então, assim, só para que a gente tenha muita consciência do que estamos pensando, o que estamos querendo para a nossa vida, né? Sim, concordo com você, Paula. Por isso que eu sempre, né, cito, né, uma postura dos nossos irmãos evangélicos. Eles dizem assim: a palavra tem poder. E a palavra é a materialização do pensamento. Tá? Então, a palavra tem poder, o pensamento tem poder. Né? E a gente, lendo os livros de André Luiz, a gente vai estudar sobre forma-pensamento. É uma coisa muito séria, gente. Olha, uma vez em Recife, eu estava dirigindo uma reunião pública e adentra uma senhora. Quando ela adentra, eu estava ali naquele momento, e aí eu estava com o meu interruptor ligado. Né? No momento que ela entra, eu vejo assim uma figura animalesca ao lado dela. E em pensamento eu começo a orar, eu digo: meu Deus, abençoa essa nossa, porque, né, esse espírito
né, com essa forma tão animalesca, está prejudicando muito ela. Aí chega um espírito amigo e diz assim, filho, preste atenção. E eu olhei novamente e vi que tinha um espírito animalesco ao lado dela. Ele disse assim, não é o espírito, é a forma pensamento. Essa nossa amiga, ela está com tantos pensamentos ruins, né, de maldade, de vingança, de ódio, de rancor, que essa energia, ela plasmou essa forma tão animalesca. Essa forma animalesca representa, né, o pensamento da nossa irmã. E eu acreditava que era um espírito. Não era o espírito, era a forma, o pensamento. Menino, isso é fortíssimo. E você sabe hoje distinguir quando é forma pensamento e quando é espírito? Sim, sim. E é sutil essa diferença? Tem coisas que não tem como a gente pôr em palavras, sabe? Uhum. É a mesma coisa de você aprender a saber quando um espírito ele está representando realmente aquela personalidade. Né? Lembra aquela história de Chico Xavier, né? que um pseudo-espírito se passando por Emmanuel, né? Se apresentou para Chico nos altos papos com ele. Depois de muito tempo, chega o verdadeiro Emmanuel e diz assim, poxa, Chico, você se deixou levar por uma cópia tão imperfeita como essa. E o espírito, né, o falso espírito, riu e foi embora. Então, naquele momento, eu tenho certeza absoluta que Emmanuel ensinou a Chico a não confiar 100% na sua visão mediúnica. Entendeu? E sim prestar atenção na energia do espírito. Porque, né, olha, por isso que quando a gente está desencarnado, quando a gente está no plano espiritual, não tem como a gente esconder quem a gente é. Sabe por quê? Porque está tudo impregnado na nossa aura. Lembra uma parte de André Luiz, na cidade do nosso lar, quando tinha muita gente querendo entrar, aquela confusão toda, e André Luiz ele se compadece de uma mulher, que a mulher estava chorando, desesperada, e o seu mentor disse assim, Chico, observa esses pontos escuros que tem no corpo dela. Cada ponto escuro desse foi um aborto que ela provocou. Ela não está preparada para ser acolhida nesse momento. Entendeu? Então, no plano espiritual... Ela queria a pílula mágica, né? Que ela não reconhecia o que ela tinha causado. Exatamente, ela queria entrar. Depois que ela foi, entre aspas, desmascarada, aí ela começou a xingar, chamar palavrão, entende? Só que a gente encarnado, a gente tem um corpo físico para esconder isso. Nem todo mundo consegue ver a nossa energia, a nossa aura, né? Quem a gente realmente é. Por isso que a gente pode enganar. A gente não pode? Pode. A gente pode se passar por bonzinho. Não é assim que acontece? Né? Um estelionatário ele consegue, né, manipular, né, o nosso raciocínio de uma forma perfeita e a gente, quando percebe, já caiu num golpe, enfim. Mas em desdobramento, não. Então, Chico, ele aprendeu, como muitos médios já aprenderam, que não pode confiar 100% na visão mediúnica. Visão no sentido de ver a forma espiritual, entende? Eita, é meu pai, então olha, meu amigo de infância, eita, esse espírito, ele tá com a, sabe, sabe, com a apresentação, ele é muito bonito, entende? Então a gente pode cair nisso. É igual perfume, sabe? Por exemplo, Paula, de repente Scott, ele tem um determinado tipo de perfume, você já conhece esse perfume, tá? E o Jorge, seu irmão, usa nesse mesmo dia o mesmo perfume, sem você saber, e ele chega por trás e bota no teu rosto. Pelo cheiro, você vai dizer, eita, é Scott, meu marido. Não, não é Scott, era Jorge, ele estava usando o mesmo perfume. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é só na visão. O conhecimento espírita, né, nas reuniões mediúnicas, sugere que... Eu esqueci o nome do livro. Quem é bom para isso é J. José. Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Isso, lembrei agora. O doutrinador... Não é interessante que o doutrinador ele tenha mediunidade de evidência. De visão mediúnica. Que é diferente, né? Visão e evidência.
não é aconselhado. Por quê? Porque o doutrinador, ele pode ver um espírito se passando por um espírito de uma pessoa idosa, de um senhor idoso, e esse doutrinador, ele pode baixar a guarda para acolher aquele espírito. Só que é um espírito muito perigoso. Entende? Então, a visão mediúnica, ela não é 100%, né, confiável, infelizmente, por conta dos espíritos poderem tomar qualquer forma perispiritual. Albérico, você falou visão mediúnica e vidência. Visão mediúnica é o que você vê de imediato. Eu estou vendo aqui um espírito na minha frente, ele está com tal vestes, tal. Isso é visão mediúnica. Vidência mediúnica é quando você tem a percepção de ver como se você estivesse vendo uma tela, né, de uma televisão e vendo, né, algo sobre aquela pessoa que você está conversando, por exemplo, ou daquele mesmo espírito. Lembra que, quando a gente fala de Jesus, a gente lembra que Jesus, ele bastava olhar para uma pessoa e ele sabia da história da pessoa, porque a evidência mediúnica de Jesus era infinita dentro dos parâmetros do planeta físico, do planeta Terra, né? Que Jesus é o Cristo do nosso planeta, é o governador espiritual. Então, a evidência mediúnica dele era enorme. Ele conseguia ver toda a história de vida da pessoa. Mas qual é o que apresenta? Pelo que eu entendi, assim, tirando Jesus, pelo que eu entendi, a visão mediúnica é uma coisa clara. Você consegue identificar. É um homem, Sim, é uma mulher, é uma criança. Já a Sim. vidência, você consegue sentir, digamos assim, a porção energética. Não, é como se fosse uma tela de uma televisão e você começa a ver vídeos, né, sobre aquela pessoa. Entendi. Tipo, você está Chico tendo uma Xavier, vivência de alguém no Brasil. Você não está lá, entendeu? Mas você tá Entendo. É um Pode- filme. uma Isso, imagem na tá? sua mente sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar. Isso, o médium ele pode entrar em sintonia com essa pessoa à distância ou pessoalmente. Pronto, tem um repórter que ele acompanhou muito tempo, né, Chico Xavier, e ele ficava impressionado, porque ele estava lá do lado de Chico, e quando via uma pessoa, né, se consultar com o Chico falava alguma coisa, e quando essa pessoa saía, aí Chico tinha um intervalo para falar um pouco com o repórter, aí Chico dizia, olha, tá vendo aquela pessoa? Ela cometeu um suicídio na última encarnação dela. Né? O processo dela foi assim, assado. Então, isso, né, é evidência mediúnica. Não é visão mediúnica, é diferente. E a dupla vista, onde é que se entraria nessa questão de evidência mediúnica e vista mediúnica? A dupla vista, ela já é porque, assim, às vezes são palavras sinônimas, entendeu? Às vezes são palavras sinônimas que a pessoa, né, acha que, não, vamos botar a dupla vista, porque a dupla vista, a pessoa tem uma visão maior, né, da clarividência. Mas na minha Pronto, concepção... a diferença, então, 4 termos, né? Dupla vista, clarividência, evidência mediúnica e visão mediúnica. Nossa, vamos deixar para a próxima, vamos continuar o texto. Porque senão a gente vai fugir um pouquinho do que a gente está lendo, não? Já fugiu, mas fica para quando a gente... É que a gente já falou de dupla vista aqui, né? Um pouco, mas tudo bem, mais adiante eu espero que a gente... A clarividência, você é como se fosse a evidência mediúnica, só que com os olhos fechados. Pode ser também, porque assim, muita gente acha que você entrar em transe, você tem que fechar os olhos. Não, não necessariamente. Fechar os olhos é um mecanismo de apoio, né, para você relaxar, né, e você se desligar do plano físico, mas necessariamente não precisa. Por exemplo, o médium que ele, de repente, ele está conversando com você e, de repente, ele diz assim, poxa, eu estou vendo um espírito ali. Ele está em transe, mas é um transe superficial. Mas é um transe superficial suficiente para ele ver, né, o espírito. Ele não precisou fechar os olhos. Entende? Então, fechar é igual passe. A gente costuma dizer lá na nossa casa, né, de oração e trabalho, olha, o passe funciona dessa forma. Quando a gente adentra os passos do passe, a gente fecha os olhos apenas para facilitar a nossa concentração em nós mesmos e em Deus.
Por quê? Porque quando você entra e está com os olhos abertos, você está observando as pessoas. Tem pessoas que são muito curiosas, né? Está olhando todo mundo, às vezes fica observando a roupa, né, a maquiagem. É apenas para isso, é para ajudar. Mas a gente só entra em transe mediúnico ou a gente só entra no estado alterado de consciência com os olhos fechados? Não. Não. O fechar o olho também, né, creio que para os trabalhos na casa espírita, é para o não julgamento, né? Porque nós somos seres humanos. Sim, claro, né? Sem dúvida. Verdade. Paulinha, satisfeita? Não, mas continuamos. Essa menina, ela é insaciável no conhecimento. Ó, então vamos fazer assim, você procure literatura e traga para nós essas definições. A gente Eu marca tenho que anotar. falar de evidências e visões e vistas. Seria interessante, de repente, né, ter um estudo, né, em qualquer dia de estudo sobre isso. É interessante. Procurar coisas concretas, né, na doutrina, porque Sim. as pessoas usam essa terminologia de maneira, né, que não é tão categórica. Né? Eu tinha uma ideia, por exemplo, de dupla vista, que era que tem a ver com desdobramento, porque você vê o que você está vendo e você também pode ver em um outro local. Então, você tem as duas vistas. E, para mim, essa era a ideia clara de dupla vista. Para mim, envolvia um desdobramento, porque você tem que estar aqui e em outro lugar vendo, né, na condição de... Duas informações diferentes. Isso. A única coisa que eu posso tentar dizer que eu entendo é que a dupla vista não é um fenômeno mediúnico. E parece que os outros são. É correto isso ou não? Vista mediúnica, evidência mediúnica e clarividência são fenômenos mediúnicos. Eu não sei se clarividência... A dupla vista, sim. Segundo o Espiritismo, a dupla vista ela é uma faculdade anímica. Anímica, certo. Mas o resto é... A clarividência também. Ah, clarividência, então é um fenômeno anímico. Clarividência é evidência clara de algo. Tá? Então, se pode você está ser vendo... também de questões do futuro, né? Tipo, a pessoa tem uma visão do que vai acontecer. É uma clarividência. Não é uma visão mediúnica. Sei lá. Exatamente, porque assim, a mediunidade tem a ver com o intercâmbio com os espíritos. Uhum. Entende? Então, se você está vendo o espírito, né, esse espírito ele entra em contato com você. Então, isso é uma relação, é uma comunicação, é uma relação, é uma experiência mediúnica. Uhum. Para ser mediúnico, tem que ter espírito. Por isso que tem reunião mediúnica onde o médium ele é anímico, ele não é mediúnico. Uhum. O que quer dizer isso? Ele é anímico por quê? Porque naquele momento ele está dando passividade a uma das suas encarnações passadas para se comunicar ali. Vê que coisa interessante. Agora deu um nó. Nossa, até eu. Vamos lá. Olha só, numa reunião mediúnica, o médium ele está ali na mesa, né? Ele dá passividade, né, à comunicação de espíritos, certo? Certo. Então, isso, né, é um fenômeno mediúnico. Mas a pessoa que não desenvolveu ainda, ou às vezes não tem mediunidade, mas trabalha na reunião mediúnica, ele é chamado de médium anímico, ou seja, animismo, não tem nada de mediunidade. Ele pode dar, né, é como se ele falasse, né, de uma existência passada dele. Exemplo, eu sou albérico, aí eu não sou médium mediúnico, eu tenho animismo, mas por conta de eu ser um trabalhador assíduo da casa, campanha do quilo e tudo mais, já estudo há 5 anos no grupo de estudos da casa, aí eu sou convidado para participar por conta da minha condição moral, tá? Ética, eu sou convidado a trabalhar na reunião mediúnica.
Aí na reunião mediúnica ali eu me concentro, mas eu não sou médium. Eu me concentro, aí de repente vem, né, a lembrança de que eu fui, né, numa existência passada, eu fui, sei lá, um cangaceiro. Tá? E naquele momento, sabe, essa lembrança, ela pode se manifestar através de mim. Eu estou falando de uma existência minha, mas como se eu estivesse naquela época. Eu começo a falar, igual um cangaceiro. Então, Eu estava da peste, olha com a minha peixeira aqui, eu meto a faca e vou meter tiro para todo lado, entende? Então, isso é Nisso a animismo. pessoa está consciente que é ela mesma ou não? Não, aí é que está. Já aconteceu isso no nosso grupo de reunião mediúnica lá no Recife, né, onde a pessoa era anímica. O problema é falar para essa pessoa que estava acontecendo o fenômeno anímico. Aí é que está a bronca, né? Então não é também... Porque no meu conhecimento, pouco que eu tenho lido sobre essa questão, seria dupla vista também, né? Um fenômeno parecido com dupla vista, porque é justamente... Não, aí tem nada a ver. Tem a ver porque assim, a vontade de muitos é participar de uma reunião mediúnica. Na casa espírita, os dois trabalhos assim de status, os dois trabalhos que destaca é tribuna e reunião mediúnica. Muito espírita, né, gosta de dizer, olha, eu sou espírita, estou trabalhando na reunião mediúnica, eu trabalho na reunião mediúnica, eu sou médium da reunião mediúnica. Infelizmente, isso acontece. Isso atrapalha, sabe, o trabalho edificante, trabalha a essência verdadeira da reunião mediúnica. Tem pessoas que não são médios e estão na reunião mediúnica, infelizmente, sim. Tem pessoas que são anímicas e dão comunicação, e muitos acreditam que aquilo ali é realmente uma reunião. Aí, inclusive, acontece até, né, o trabalho de desobsessão, né, de conversar com aquele espírito. Na verdade, né, o doutrinador da reunião está conversando com você na personalidade de cangaceiro, no meu caso, né? Quando eu era cangaceiro, né? Tá convertendo, vamos dizer assim, né, a minha personalidade como cangaceiro. Isso acontece. Veja, a gente não pode discriminar essas pessoas, claro que não, mas eu acho que essas pessoas, elas, né, sendo orientadas por médios da casa, né, dessa situação, para se conscientizar, de repente trabalhar na segunda corrente, né, que são os médios de apoio, de energia, mas isso acontece, não é brincadeira não, gente. Reunião mediúnica acontece cada coisa assim que você olha assim e diz, nossa senhora, isso está acontecendo. Mas, enfim, vamos continuar, senão a gente fica... Nós temos ainda 3 minutos, então não Só vamos fazendo um continuar. complemento, que foi dito tudo aí, só fazendo um complemento. Uhum. O perigo está justamente quando há nessa situação aí da pessoa dizer que é médium, né, enche a boca, que faz parte de reunião disso ou daquilo, que é palestrante, vem a fascinação. A fascinação nada mais, nada menos é o quê? É quando a persona, eu deixo projetar minha persona com muito orgulho. Aí o que é que a espiritualidade inferior faz? É uma presa fácil. Aí o que diz para mim? Você é um trabalhador exemplar. Você é o cara que leva esse centro nas costas. Aí você já começa a se achar, né? Já se acha que se senta no lado direito do Cristo quando desencarnar. Isso é especial. Você é o cara que sem você o centro fecha. Aí vem vários processos de fascinação, que já começa a pessoa, o achismo. Aí fica mais sério ainda porque quando os médiuns sérios observam tal fenômeno, vão tentar esclarecer o indivíduo, e eu já presenciei de perto tal situação, e a pessoa não aceita. Ela fica até um tanto arredia e áspera para com a pessoa ou para como as pessoas estão lhe advertindo. A Porque vaidade cega, né? ela se acha a bambambam, o braço direito do Cristo, então não aceita críticas. Você tem que se... Gente, infelizmente isso acontece. Vocês vão ter que se curvar
à minha vontade, ao meu achismo, entendeu? Então, lembrando que nós somos espírito da terceira ordem, e como espírito da terceira ordem é muito bom tom, temos como companhia a humildade. Isso não quer dizer subversiência. Humildade é o exemplo do Cristo, porque o Cristo viu os poderosos, que eram hipócritas, e advertiu severamente. Isso é humildade. Subserviência é você estar conforme a dança toca. Ou como aquele ditado que eu detesto, está em Roma como os romanos. Se fosse assim, os nossos irmãos cristãos não teriam sido martirizados, porque era muito fácil para eles serem romanos em Roma. É só dizer, eu abjuro Cristo. E depois continuar vivendo o cristianismo, um cristianismo falso. Né? Então é muito bom ter muito cuidado com isso, com os achismos, com a nossa persona, com a falta de estudo. É o tempero ideal para a fascinação. Entendeu? E só lembrando mais uma outra situação também, J. José ninguém conhece. É Jorge. Eu sei, J. José, que você é o J. José. Eu liguei o J. José, entendeu? Também. É o Gente. JJ. Vai para o inglês, ó, já fica. É o JJ. DJ, gostei. DJ, é isso aí. JJ. JJ, meu irmão. Do J. JJ. JJ. É isso aí. Muito bom hoje, hein, pessoal? Paulinha tem uma lição de casa para nós na próxima reunião, então. Ui! Ou ficou Vamos esclarecido? pesquisar. Eu vou perturbar o Albérico, porque ele que sabe. Eu Albérico. nunca tinha escutado de visão mediúnica e evidência mediúnica. E isso pegou fogo agora. Isso que eu Pronto, gosto você muito. traz e a gente ajuda você, né? No esclarecimento. Então, você traz, é dever de casa. Isso aí. Muito bom, pessoal. Nossa reunião de hoje. Paulinha, já que você está super inspirada, você pode fazer a nossa oração de encerramento da nossa reunião de hoje? No habla português. Qualquer língua, minha amiga. Vamos lá, Qualquer aqui, língua, a peraí. oração chega. Vamos lá aqui, vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos para o alto, com um sentimento de gratidão nos nossos corações, por mais uma noite de aprendizagem, por mais uma noite de conhecimento, que possamos desfrutar desses momentos, que possamos trazê-los para a nossa vida diária, estudando, praticando os conhecimentos, porque esse é o caminho para a evolução. Vamos nos conectar com os nossos amigos espirituais que estão aqui nos dando o apoio, pedindo permissão para que a gente possa encerrar os nossos estudos da noite de hoje. Vamos nos concentrar e vamos conversar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Amém. Gratidão. Assim seja. Gente, muito obrigada, muito boa noite e quarta-feira temos mais. Isso. Ok, Boa ótimo. noite. Com Deus. Boa Valeu, semana, pessoal. gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Noite.